Quando a sua vida estiver prestes a mudar, quando uma grande mudança ou uma grande bênção de Deus estiver prestes a cair sobre sua vida, você vai passar por algumas fases, e algumas fases dessas são decisivas. Hoje eu quero falar de 3 fases que a gente passa quando algo grande, quando a gente está buscando, quando a gente está procurando, quando a gente está tentando melhorar a nossa vida e quando algo grande está prestes a acontecer, quando a gente estiver próximo do milagre, então a gente vai passar por 3 fases. São 3 fases bastante dolorosas. Espiritualmente se chama deserto e muitas vezes é muito doloroso. Muitas pessoas desistem e acabam não acessando o próximo nível porque não resistem a essas 3 fases. Não, em verdade, não entendem que a gente precisa passar por essas fases para que a gente consiga sustentar a bênção que Deus vai colocar na nossa vida. Talvez você esteja passando por alguma delas nesse momento. Talvez a primeira, aí você pensa que pode ser o fim, porque a primeira é uma fase muito difícil, muito dolorosa. Talvez a segunda, aí você pensa: "Eu não vou dar conta". Ou talvez você já esteja na terceira fase, você está tão perto do seu milagre, da sua bênção, de prosperar, de subir de nível, que você nem imagina. E hoje eu quero falar para vocês dessas 3 fases, então se você gosta desse tipo de assunto mais profundo, fica comigo até o final. E aí, se fizer sentido para você, eu peço que você se inscreva no canal, deixa seu gostei e ainda de quebra vai deixar um comentário pra gente. Combinado? Vamos lá então? A primeira fase é a fase do fundo do poço. Nessa fase do fundo do poço é uma fase muito difícil. É a fase onde tudo dá errado. Portas se fecham, pessoas se afastam, doenças acontecem, tudo o que não pode acontecer com a gente vem nessa fase. É uma fase muito difícil, muito dolorosa, é uma fase onde a gente duvida do poder e do amor de Deus pela gente. É uma fase onde a gente duvida da nossa capacidade, da nossa identidade, é a fase onde você acha que Deus te esqueceu. Talvez você esteja nessa fase. As pessoas se afastam, pessoas que você ama, que você confia, pessoas que você pensava que jamais iria virar as costas para você, e elas viram. O dinheiro some, o dinheiro vira um caos. Parece que as dívidas aumentam, mesmo você fazendo tudo para economizar, se organizar, parece que as dívidas, as coisas aumentam, coisas começam a estragar na sua casa. Às vezes você não tem condições de repor naquele momento. Começa a faltar o básico e aí começa a faltar a dignidade. E nessa fase é tão estranho, porque parece que não surge ninguém para ajudar a gente. Não que as pessoas tenham obrigação de ajudar, mas a verdade é que a gente quer ter alguém que levante a mão para a gente, que fale, mesmo que às vezes a gente nem aceite a ajuda dos outros, a gente quer alguém para poder falar para a gente: olha, se precisar, eu estou aqui. Mas nessa fase do fundo do poço, nem isso aparece. Às vezes vai aparecer 1 ou 2 pessoas que são seus amigos verdadeiros, e aí você tem que guardar as 7 chaves. Mas a maioria, nesse momento da sua vida, eles vão fechar as portas, eles vão sumir. Mas isso tem um porquê, e você vai entender. Mais lá na frente, você vai entender. Quando você chegar na terceira fase, ou na segunda mesmo, aliás, na segunda fase, você vai entender por que tudo isso acontece nessa fase do fundo do poço. E não é só isso não, muitas outras coisas começam a acontecer. Doenças. Eu, por exemplo, quando eu passei por essa fase, eu tive uma depressão profunda. Aliás, eu não sei exatamente se foi uma depressão, porque eu fiquei algum tempo nesse estado de tristeza profunda. Então eu acredito que não seja caracterizado ainda como depressão. Mas eu tive uma tristeza profunda, muito grande, daquela de querer só ficar na cama, daquela de não ter ânimo para poder fazer nada. Eu tive uma queda de cabelo muito intensa, eu sempre fui muito vaidosa, tive uma anemia profunda. Então, são coisas que aparecem para te desestabilizar nessa fase. E outra coisa também que acontece nessa fase do fundo do poço é a confusão mental. E aqui eu quero dar destaque
para os pensamentos intrusivos. Para quem não sabe, pensamentos intrusivos são aqueles pensamentos que ficam na nossa mente o dia inteiro. São aquelas coisas que ficam martelando na nossa mente. E geralmente eles são chamados de pensamentos negativos. São pensamentos que vêm para poder roubar a nossa identidade, aquela identidade que Deus colocou no nosso coração. Aqui eu quero ir mais a fundo. Para quem acredita como eu no mundo espiritual, a gente sabe que nós temos um inimigo. Na Bíblia diz que o nosso inimigo anda como um leão ao derredor procurando a quem devorar. Ou seja, ele está sempre procurando pessoas para poder devorar. E uma pessoa que está no fundo do poço é uma presa muito fácil. Nós sabemos que nada pode frustrar os planos de Deus. Mas nós sabemos que o inimigo vai tentar impedir que você acesse essa bênção. Óbvio que tudo o que Deus tem para você, prosperidade, saúde e abundância, vida e abundância, riqueza, tudo isso já está disponível para você. Mas o inimigo, ele pode te impedir de acessar essas bênçãos através do quê? Dos seus pensamentos. Porque o inimigo, ele não tem poder nos nossos pensamentos. Mas ele pode usar tudo aquilo que você viveu, ele pode usar essa fase, ele pode usar os seus pensamentos contra você. E são os seus pensamentos, são o que você acredita sobre você, que vai determinar se você vai acessar o seu próximo nível, se você vai acessar a herança que Deus te deu. Mas aí você me pergunta, Márcia, o que são esses pensamentos intrusivos? Eu vou te falar. Geralmente, acontece coisas com a gente durante a nossa vida, talvez na infância, talvez na adolescência, que marca a gente. Talvez um dia você possa ter ouvido alguém te dizer: você não é capaz, você não vale nada, você é um imprestável, e aí você acreditou naquilo. E o inimigo vai usar essa fase sua justamente para tentar reforçar essa identidade que que foi formada em você. Mas você não é nada disso. Você é aquilo que Deus te falou que você é. Um filho amado, você é filho do rei, você é filho de Deus. Você tem direito à herança de Deus. E o que é a herança de Deus? É viver com prosperidade, é vida em abundância. E aqui eu não estou falando nem de dinheiro, porque muitas vezes as pessoas associam prosperidade e dinheiro, mas a prosperidade ela vai muito além do que dinheiro. A prosperidade vai numa vida com Deus, uma vida abençoada, uma vida com saúde, uma vida próspera. Não é só o dinheiro, embora o dinheiro faça parte dela, mas ela é muito mais do que o dinheiro. Então, é nessa fase que muitas pessoas duvidam do poder de Deus. É nessa fase que muitas pessoas acham que Deus esqueceu dela. E é nessa fase também que muitas pessoas voltam para o seu eu antigo, porque elas não entendem que isso é um processo, que isso faz parte de um processo de Deus te forjando. Até Jesus passou pelo deserto. Quem somos nós para não passarmos? Então, é nessa fase que o inimigo mais vai te tentar. E é nessa fase também onde tudo está dando errado, que muitas pessoas caem para o caminho errado. Elas voltam para vícios, elas voltam para coisas lícitas, coisas erradas, porque a mente nossa, ela está condicionada a sempre procurar o caminho mais fácil. Mas aqueles que persistem, eles passam para a segunda fase, que é a fase da autorreflexão e da autorresponsabilidade. Ou seja, depois da fase 1, que é onde a vida vira um caos, onde tudo dá errado, onde as portas se fecham, onde você não sabe para onde correr, vem a fase da autorreflexão. É a fase onde você conscientemente começa a se perguntar o que você fez para que a sua vida chegasse nesse ponto. É a fase onde você começa a reconhecer que a responsabilidade pela vida que você está levando, ela é sua. É a fase onde você sai do posto de vitimista e passa para o posto de protagonista da sua vida. É a fase onde você deixa de culpar, por exemplo, a sua família, onde você deixa de culpar os seus amigos, as pessoas que se afastaram, onde você deixa de culpar as pessoas por aquilo que é responsabilidade sua. Eu sei
Eu bem sei, aliás, que a família tem um papel importantíssimo na nossa criação, nos nossos princípios, nos nossos valores, principalmente na formação daquilo que a gente acredita. Mas nessa fase 2, que é a fase da autorresponsabilidade, você tem coragem de encerrar ciclos. Ou seja, mesmo que a sua família tenha tido um comportamento tóxico com você, hoje você sabe que isso pode ser cortado. Por exemplo, nessa fase é uma fase aonde você corta processos tóxicos que veio da sua família. Por exemplo, se na sua família são pessoas que gostam, alcoólatras, tem alcoólatras, pessoas violentas, você decide nessa fase que você não vai levar isso para você, entende? Se na sua família, tem um ciclo de mães solteiras, de mulheres dependentes emocionalmente, você decide que isso se encerra em você. É a tua autorresponsabilidade, é sua responsabilidade a vida que você quer levar. Por isso que eu te digo, você não é o que te disseram que você é o que Deus disse que você é. Você é filha, você é filho amado de Deus. Nessa fase, quando eu passei por essa fase, aliás, as minhas finanças estavam uma bagunça. Quando eu me dei conta, eu estava devendo demais. Cartão de crédito. E aí, eu descobri que essa desorganização financeira nada mais é do que a minha desorganização com o dinheiro, a minha falta de conhecimento com o dinheiro. Então, a culpa não era das pessoas, era minha. Só quando eu tomei essa responsabilidade para mim é que a minha vida financeira mudou. É que Deus começou a abrir portas para que eu conseguisse trabalhar aqui através da internet fazendo dinheiro. Porque até então eu já contei em outro vídeo, se você não conhece a minha história, tem vídeo para trás contando a minha história, um pouquinho da minha história, não é toda, mas hoje eu trabalho aqui com a internet, já com canais no YouTube, não são canais onde eu apareço, são canais dark, mas foi isso que me possibilitou organizar a minha vida financeira. Nessa fase também acontece uma coisa muito interessante. Lembra quando eu disse para vocês que na fase 1, que é a fase do fundo do poço, pessoas se afastam, pessoas nos ignoram, levantam-se pessoas para falar da gente, pessoas vão embora. Lembra? E nessa fase, que é a fase da autorresponsabilidade e da autorreflexão, a gente entende que Deus não divide bênçãos. Que tem pessoas que precisam sair da nossa vida para que Deus derrame a bênção sobre nós. E muitas vezes não é nem porque a pessoa é ruim ou porque a pessoa, é porque a pessoa virou as costas para mim, não. Isso tinha que acontecer. Mesmo que isso te ferisse, isso tinha que acontecer, porque muitas vezes essas pessoas que se afastam, elas não estão preparadas para dividir a bênção com você. Deus tem uma bênção para você e Deus tem uma bênção para ela, mas cada um tem um processo diferente para acessar essa bênção. É por isso que muitas pessoas se afastam. Então, se você estiver passando por isso, se tiver gente se afastando, ore, entregue a Deus e saiba que isso é necessário para que a sua bênção chegue. Deus não vai te entregar a sua bênção, o seu milagre, você não vai prosperar enquanto tiver pessoas do seu lado que não são para estar, certo? Se a gente olhar na Bíblia, a gente vê, por exemplo, o caso de Gideão. Deus mandou Gideão reduzir a quantidade de pessoas que estavam com ele para que a vitória não fosse compartilhada com quem não deveria. Ou seja, nem todo mundo pode caminhar com você na fase da vitória. Outro caso também que eu acho interessante é o caso de Abraão e de Ló. Abraão só conseguiu acessar a terra prometida quando ele se separou de Ló. Deus só voltou a falar com Abraão depois que ele se separou de Ló. Ou seja, tem bênçãos que não vai chegar na sua vida enquanto tiver pessoas que não é para estar ao seu lado. Então, se tiver pessoas se afastando de você, entenda isso como um processo. Não deseje mal, não fale dessa pessoa, mas entenda que Deus tem uma bênção para você e uma bênção para ela. E cada processo é diferente. Você tem o seu processo e ela tem o dela. Se ela não está passando ainda hoje, talvez ela vai passar. Ou talvez ela até já passou esse processo.
e a gente nem sabe. E nessa fase ainda de autorresponsabilidade começa a acontecer um monte de coisa. Espiritualmente falando, a gente começa a reconhecer pecados que escondidos, pecados que estão impedindo a nossa bênção. A gente começa a reconhecer que as nossas escolhas que estão determinando a vida que a gente tem. Então é uma fase muito importante. E pessoas que resistem a essa fase e não desistem, elas passam para o próximo nível, que é o nível de arrependimento. E aí elas estão prontas para acessar a bênção. Nessa fase, é uma fase que você abandona hábitos que estão te destruindo e começa a ter hábitos novos que te aproxima da vida que você quer ter, que te aproxima da prosperidade que Deus tem para você, que te aproxima de Deus, do teu milagre. Então é nessa fase que você decide, é a fase da decisão, é a fase onde você chora, é a fase onde você entra no seu quarto, no seu secreto e você fala: Senhor, eis-me aqui, faça segundo a tua vontade. E aí não tem jeito, a bênção vem, a bênção vem. Gente, eu precisei trocar de local para poder finalizar esse vídeo. Como eu estava falando, na terceira fase, que é a fase do arrependimento, é a fase da cura emocional, é a fase da libertação espiritual, é a fase onde a bênção vem. Onde a bênção desce, o milagre chega, é a fase onde você prospera, é a fase aonde você acessa o próximo nível, é a fase aonde você vive aquilo que Deus sonhou para você. Porque só depois que você passa por esse processo doloroso é que você é forjado, que você é moldado segundo o coração de Deus, é que você está pronto para sustentar a bênção que Deus vai te dar lá na frente, ou vai te dar assim que você encerrar essa fase. Porque pensa comigo, eu não sei o que você está pedindo para Deus hoje, se é um emprego, um casamento, se é mais dinheiro, se é prosperar, mas me fala uma coisa, se Deus te desse essa bênção agora, nesse exato momento, do jeito que você está aí agora, com a fé que você tem, com os pensamentos que você tem, você sustentaria essa bênção? Vamos falar de dinheiro, que é um ponto muito importante, que é um ponto que toca muitas pessoas. Eu já vi pessoas, por exemplo, que ganharam muito dinheiro, por exemplo, em reality shows, loteria. E essas pessoas, elas voltaram a ser pobres, ainda mais pobres do que era antes de ganhar o dinheiro, com dívidas maiores, porque uma vez tendo dinheiro, as dívidas aumentam. Então, elas teve acesso a outros níveis e as dívidas aumentam, ou seja, volta a ser pobre porque ganhou dinheiro, mas não mudou a mentalidade, não foi forjado. Eu já vi pessoas que pediram casamentos, que se casaram e, às vezes, porque gostava, por alguma atração, ou por mulheres, né, porque engravidaram, e o casamento foi um verdadeiro desastre. Tiveram filhos, os filhos cresceram num lar disfuncional, os filhos cresceram cheio de traumas, porque pessoas doentes, elas adoecem outras pessoas. Ou seja, num casamento doente, quem mais sofre são os filhos. E muitas vezes esses casamentos, eles terminaram em divórcio. Aí eu penso, às vezes você está pedindo para Deus liberar para você, você gosta de alguém, um casamento. Mas analisa essa pessoa que você gosta, que você ama, que você quer casar. Ela é uma pessoa, segundo o coração de Deus, ela te faz bem? Ou é porque você gosta, porque você é dependente emocional dela? Entende? Então, existem processos que você vai precisar passar para Deus te derramar uma bênção. Um milagre verdadeiro. Não o milagre do mundo, mas o de Deus. O deserto, ele é necessário. É nele onde a gente é forjado, onde a gente é moldado, onde a gente aprende a confiar, onde a gente aprende a ter fé. Entende? Então, Deus não permite o deserto para te punir. Deus não quer que a gente sofra. Deus permite o deserto para te dar sabedoria. Deus permite o deserto para te moldar. Porque nessa vida vai haver muito sofrimento. Não é porque você vai prosperar, você vai ganhar dinheiro, você vai casar, você vai ter a vida dos sonhos que os problemas vão acabar.
Pelo contrário, vão aumentar. Quando você acessa outros níveis sem estar preparados para ele, o processo dentro do nível, ele se torna ainda mais doloroso, ainda mais difícil de suportar. E às vezes ele te joga lá no chão e você fica pior do que você estava antes. Então, meu amigo, minha amiga, se você está passando por essa fase, entenda uma coisa: Deus só permite processos intensos na vida de quem ele tem planos grandes na terra. Entendeu? O processo é para te fortalecer, o processo é para te moldar, o processo é para você sustentar a bênção grande que ele tem para sua vida. Então, para terminar aqui rapidinho, eu quero só deixar essa última mensagem para você. Quem suporta o deserto, quem não desiste, quem permanece, está pronto para acessar o próximo nível. Você está pronto para prosperar. Você está pronto para receber o milagre de Deus. Então, se você estiver passando por alguma dessas fases, resista, porque a sua bênção está próxima. E se essa mensagem fez sentido para você, eu quero te pedir 3 favores. Primeiro, que você compartilhe com alguém que está passando por essa fase. Segundo, que você se inscreva no canal, porque aqui nós vamos ter conteúdos bastante profundos, conteúdos de desenvolvimento pessoal, mas sempre baseado em princípios. E terceiro, que você clique no gostei. Ah, e tem mais um. Eu quero também que você comente qualquer coisa. Eu prometo que eu respondo todas vocês. Um beijo, Deus abençoe, até o próximo vídeo.